Fala galera da marcenaria, tudo certinho com vocês? Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Marlon, eu faço parte aqui do Instagram Dicas de Marcenaria, o meu irmão Maico também faz parte aqui desse projeto, tá? Muitos de vocês já devem ter visto o vídeo desse balcão aqui, a gente impulsionou, né, a forma de fazer o orçamento desse balcão aqui, apenas trazendo um exemplo. Tá, galera? E hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais alongado, explicando para vocês sobre esses dois métodos que não funcionam mais nos dias atuais para fazer orçamentos de imóveis. Beleza? E eu vou explicar isso aqui para vocês nesse vídeo. O primeiro método para fazer orçamento, metro quadrado. Muitas marcenarias usam metro quadrado para fazer orçamento, tá? Eu estabeleci um valor de 1.200 aqui para esse balcão, mas é um valor médio, tá? Não, cada marcenaria tem o seu valor por metro quadrado. Quem faz isso daqui, cada marcenaria estabelece seu valor. Isso daqui é um exemplo, galera. Mas o que eu quero trazer para vocês? Qual que é a mensagem? Eu quero entender como que as marcenarias conseguem fazer orçamento por metro quadrado se cada projeto, cada ambiente tem a sua particularidade. Se cada apartamento é diferente, se cada arquiteto projeta de um modo diferente, né? Esse balcão aqui, vamos usar ele como exemplo para ver se vocês conseguem entender um pouquinho melhor qual que é a nossa mensagem. Ele tem 15 gavetas, certo? As corrediças são ocultas e tem sistema de amortecimento. Todas as frentes de gaveta são com MDF 18 mm. O puxador é cava. Vocês sabem, esse puxador aqui, ele é mais chatinho para fazer, ele demora. Para deixar ele bonitinho assim, tu pode passar a mão, né? Para o cliente não se cortar. Entenderam? As portas de abrir aqui também são com 18 mm. Também com sistema de amortecimento. Certo? Todo o MDF aqui é da Duratex. É com miolo de eucalipto. Os MDF da Duratex são mais resistentes, são melhores para ser usados. Pelo menos aqui na nossa região, não sei como é que é na região de vocês, acho que é o mesmo padrão de qualidade, né? Então, só para ir um pouquinho mais a fundo, esse cliente desse balcão aqui, ele mora numa cidade vizinha, ele não mora aqui em Blumenau, certo? Ele mora num prédio de 4 andares, ok? Então, não tem elevador, nós precisamos levar isso aqui tudo pela escada. Certo? Outra coisa, o cliente não pode receber gente dia de semana, só final de semana. Então tem que ser no sábado de manhã para instalar isso daqui. Entende? Então são coisas, é só para exemplificar para vocês que cada ambiente tem a sua particularidade. Eu quero entender como é que é possível estabelecer um preço de metro quadrado. Vamos supor que esse balcão aqui ele não tivesse gavetas, fosse todo ele com portas de abrir. Seria muito mais fácil de produzir. O puxador, sobrepor, muito mais fácil de produzir. Entenderam? Então, não tem como fazer isso por metro quadrado. Vocês vão fazer um cálculo, vão estabelecer um valor lá para o metro quadrado, meio que por chute, digamos assim. Qual que é o embasamento técnico que vocês têm pelo método metro quadrado? Já consultaram algum consultor financeiro? Já validaram isso daqui com alguém? Vocês têm certeza que isso está certo? Porque o nosso método eu consigo provar para vocês que está certo. Já foi validado por outras marcenarias. Tá? Já foi validado por consultores financeiros. Nós já implantamos isso daqui de forma presencial em marcenarias aqui em Blumenau. Nós já implantamos isso daqui de forma online com 15 marcenarias da nossa primeira turma. Então, isso daqui eu consigo provar. Agora eu quero ver alguma marcenaria provar que o metro quadrado funciona por A mais B. Vocês vão calcular isso aqui na base do chute. Chute não funcionava nem na nossa época lá do ensino fundamental. Né? Quando a gente fazia uma prova, não estudava, vou chutar essa daqui. Errava. Às vezes acertava, às vezes não. Mas querem continuar chutando o preço do metro quadrado? Querem colocar em risco a saúde financeira da marcenaria de vocês, a marcenaria que sustenta a família de vocês, a família do teu colaborador, correto? Então, o segundo método, matéria-prima vezes 2,5. Pessoal, esse valor aqui de R$ 1.200 no metro quadrado é só um exemplo.
Tá? A mesma coisa aqui. Matéria-prima vezes 2,5 também é só um exemplo. Eu fiz a postagem desse balcão e um amigo marceneiro comentou, que na cidade deles, eles calculam a matéria-prima por 1,8, 1,5. Já teve outras marcenarias que comentaram que na cidade deles, eles calculam por 3,0, 3,5. Cada região é diferente, nosso Brasil é gigante, né? Então, a mesma coisa. Quando eu fiz a postagem, teve uma consultora financeira que me perguntou, mas Marlon, com base no que a marcenaria faz matéria-prima vezes 2,5? Esse 2,5 vem da onde? Eu falei, cara, também é chutômetro, é herança dentro da marcenaria, né? Os antigos, na época do nosso pai, do nosso avô, sei lá, 15, 20 anos atrás, o pessoal tinha costume de fazer isso. Pegava a matéria-prima e multiplicava por 2,5, por 3. Ah, eu quero ganhar um pouquinho mais de lucro. 3,5, né? Esse balcão aqui, tá? Com todas essas características que eu já falei para vocês. Pessoal, não sei se vocês estão escutando aí, mas a gente mora perto de um aeroclube, tem vários aviões passando aqui. Mas enfim, vamos lá. Se eu fosse calcular, somar toda a matéria-prima e multiplicar por 2,5, daria R$ 4.500. Isso aqui para minha região, tá? Na região de vocês, talvez vocês paguem um material um pouquinho mais barato. Entenderam? Ou pagam um pouquinho mais caro. Isso interfere aqui no resultado final. Se eu pegasse esse balcão aqui e colocasse o pior material que tivesse, o pior MDF, a pior corrediça, a pior dobradiça, né, sem tamponamento, sem nada, eu conseguiria chegar lá nesse balcão o quê? R$2.000, R$1.900, mais ou menos nessa média. Para alguns clientes aqui, esses R$4.500 vai ser um preço absurdo. Para outros, com um material mais em conta, R$2.000 também vai ser absurdo. É relativo, né? Cada cliente tem o seu poder aquisitivo. Porém, aqui vocês continuam fazendo a mesma coisa que no metro quadrado, chutando o preço. Porque o valor do metro quadrado, esse método aqui, também não está validado por nenhum consultor financeiro. Também não está validado por nenhuma marcenaria que prove por A mais B que isso daqui funciona. Marlon, qual que é o método certo para fazer esse orçamento aqui? Vocês precisam calcular o quanto que vocês vão gastar de mão de obra para produzir ele. Vocês precisam calcular o quanto de material que ele vai consumir para fazer esse imóvel aqui. E por terceiro, vocês vão adicionar a margem de lucro da marcenaria de vocês, tá? Como que eu faço para descobrir qual que é a minha mão de obra para esse balcão aqui? Primeiro, vocês vão ter que reunir todas as informações de gastos mensais fixos que a marcenaria de vocês tem, certo? Com isso, vocês vão começar a ter uma noção de qual que é o valor do custo da mão de obra, né, da hora da mão de obra de vocês, tá? No nosso curso, no nosso método, a gente ensina isso, beleza? Mas existem várias pegadinhas dentro da marcenaria que algumas esquecem de incluir, como o tempo ocioso, tá? O tempo em trânsito, correto? Existe a hora do auxiliar, existe a hora do marceneiro, existe a hora do montador, né? Cada setor tem o seu custo por hora. E a gente ensina aqui como fazer isso. De novo, pessoal, eu passei para vocês R$ 3.900, tá? Isso não quer dizer que esse valor desse balcão aqui está certo, 3.900. Isso vai variar de marcenaria para marcenaria. Tem marcenarias que tem uma estrutura maior, que tem uma seccionadora, que tem, sei lá quantos colaboradores, 20, 30. Tem marcenarias mais enxutas, que trabalham com uma esquadrejadeira de precisão, né? Então, cada marcenaria tem a sua estrutura diferenciada. Cada um tem os seus gastos mensais. Cada uma tem o seu custo fixo mensal. E aqui no nosso curso, aqui no nosso método, a gente mostra exatamente como que vocês podem fazer isso e como vocês devem fazer isso dentro da marcenaria de vocês. Correto? Tá, beleza. Já encontrei o meu custo por hora da minha mão de obra. Qual que é o próximo passo? Calcular a matéria-prima desse balcão. Muitos de vocês já estão habituados a fazer isso. Só que também não adianta fazer isso aqui da forma errada. É preciso calcular a matéria-prima da forma certa, para depois não precisar comprar uma chapa inteira apenas por conta de um pedacinho, né, que vocês acabaram errando.
Então tem que ter uns cuidados nisso daí também, tá? Depois disso, vocês precisam conhecer qual que é o poder de produção que o colaborador de vocês tem. Ou vocês que são autônomos, né, ou MEI, vocês precisam saber quanto tempo que demora para produzir esse balcão aqui e fazer a instalação lá no cliente. Vocês precisam fazer uma métrica, tá? E aí sim, essa métrica vocês podem fazer por metro quadrado, né? Peguem um ambiente específico, vamos supor, esse balcão aqui ele tem X metros quadrados. Comecem a produzir ele, terminem de produzir, façam a instalação dele, anotem todos os horários, né, de produção dele, tá? E aí vocês vão saber o poder de produção por metro quadrado da mão de obra de vocês. Ok, encontraram um poder produtivo, né, da marcenaria de vocês. Estabeleceram que para fazer esse balcão aqui e instalar no cliente demora, sei lá, 30 horas. Beleza, o próximo passo é adicionar o lucro para a marcenaria de vocês, tá? Esse lucro varia de marcenaria para marcenaria. Tem marcenaria que trabalha, sei lá, com 25, 30, 35, 40% de lucro. Quando vocês conseguirem estruturar esses passos aqui do orçamento certo, quando vocês chegarem nesse ponto, vocês vão conseguir estabelecer melhor qual que é o lucro que vocês querem para produzir isso daqui. Então, esse é o método correto. É esse aqui, ó. Mão de obra, calculem a sua mão de obra, tá? Adicionem, acrescentem a matéria-prima e depois acrescentem o lucro. Aí vai chegar o cliente, vai pedir um desconto para vocês, vai querer barganhar preço, né? Pô, eu quero um desconto. Da onde que eu posso tirar o desconto para repassar para o cliente? Existem várias formas, tá? Eu vou passar aqui para vocês alguma delas. A primeira, você pode negociar com o seu fornecedor, negocia com ele prazo de pagamento, negocia com ele preço de material, né, o valor do material. Não sei se vocês têm apenas um fornecedor, mas procurem outros fornecedores, conversem com eles, tá? A segunda forma, entendam a necessidade do teu cliente. Verifiquem com ele se ele realmente quer corrediça oculta e com sistema de amortecimento. Forneçam as possibilidades de material para ele e deixem isso claro, tá? Seja no acordo verbal ou seja na proposta de orçamento. O teu cliente pediu o orçamento desse balcão aqui. Forneçam 3 orçamentos na proposta. O primeiro com a qualidade mais top, o segundo com a qualidade intermediária e o terceiro com a qualidade mais baixa. Mas deixem o cliente saber, né, dos materiais que vocês estão usando. Tá? Expliquem isso para ele. A terceira forma, quando vocês executam o processo aqui do orçamento certo, vocês conhecem exatamente qual que é o custo da mão de obra de vocês, com base no gasto mensal que a marcenaria de vocês tem, tá? Vocês conhecem exatamente qual que é o valor da matéria-prima que vocês estão gastando. Então, quando o cliente pede um desconto, vocês não vão poder tirar o desconto da matéria-prima e nem do gasto mensal. Vocês podem fazer isso tirando talvez um pouquinho da margem de lucro, tá? Então, trabalhe com uma margem de lucro para vocês conseguirem negociar com o cliente. Também é uma forma de repassar, né, um desconto para o cliente. O cliente pediu desconto. Uma quarta forma, né, de repente agradar o cliente e conseguir fechar o serviço com ele. Aqui é um balcão, mas vamos supor que esse balcão aqui, as frentes dele não fossem com puxador cava esculpida, vamos supor que seriam frente lisas. Fornece lá para o teu cliente um bônus, dá os puxadores para ele de repente, né? Negocia, né? Faz uma proposta, agrada. Aqui é um exemplo com um balcão, mas vamos supor que é uma cristaleira. Eu vou te dar como brinde as luzes, a instalação elétrica da cristaleira. Né? Tenta fazer um agrado, conversa com ele. E se mesmo assim você não está conseguindo fechar com esse cliente, né? O desconto não está chegando lá onde ele quer, revisem os gastos mensais da sua marcenaria, correto? O nosso método está aqui para isso. Quando vocês preenchem o primeiro e o segundo módulo do nosso método, vocês conhecem exatamente quais que são os gastos mensais da marcenaria de vocês. Aqui vocês vão poder verificar qual que é o setor que está gastando mais, aonde que vocês estão gastando mais e tentar enxugar valores, né? Gastos mensais, gastos fixos. Ali vocês vão conseguir diminuir um pouquinho o custo de hora de vocês,
tá? E, consequentemente, os móveis de vocês começam a ficar um pouquinho mais barato, porque a mão de obra de vocês começa a custar um pouquinho menos. Tá, Marlon, mas beleza, enfim, qual que é o custo desse balcão aqui? Galera, depende. Aquilo que eu falei lá no início do vídeo, depende de marcenaria para marcenaria. Esse método do orçamento certo aqui, ele vai dar um valor para esse balcão para cada marcenaria, né? Vocês não vão conseguir tabelar um valor, vocês não podem fazer um orçamento com base no valor do concorrente. Ah, o concorrente fez 3 mil, eu vou fazer 3 mil. Não, a tua marcenaria é diferente da dele. O teu funcionário, o teu colaborador, ele ganha um salário. O colaborador do teu concorrente é um pouquinho diferente, né? O teu processo fabril é diferente. Aquilo que eu falei lá no início, cada marcenaria tem sua particularidade e vocês precisam fazer um orçamento com base na marcenaria de vocês. O que acontece muito nas marcenarias, o que acontece demais é esse leilão de valor, né? É esse leilão de orçamento. O cliente faz isso e a gente cai nessa pegadinha, a gente cai nessa cilada. Que atire a primeira pedra a marcenaria que nunca caiu nessa pegadinha, né? Então, às vezes nós precisamos demitir o cliente. Fizemos o nosso orçamento da forma mais enxuta possível. Tirei da minha margem de lucro, passei para o cliente alguns bônus, né? Alguns brindes para ele, certo? Fiz o material intermediário, enfim. Né? Negociei com o fornecedor e o cliente quer baixar mais valor ainda. Chega um momento que vocês precisam demitir o cliente. Não adianta concentrar esforço num cliente que vai trazer prejuízo para vocês. Certo? Então cada marcenaria tem o seu valor e vocês precisam entender isso. Beleza, galera? Espero que tenham entendido. Quem tiver curiosidade, quem quiser conhecer o nosso curso Orçamento Certo, na nossa biografia do Instagram tem um link, lá tem todo o conteúdo do curso. Basta acessar o link, se cadastrar, tá? E fazer a reserva pro nosso curso Orçamento Certo. Beleza, galera? Um abraço e até a próxima.